manifestar a sua glória sobre nós, não tem jeito de Deus falar algo ao meu coração, ao seu, se você não se dispor para buscar a Deus. Eu estou há quase 50 dias, no dia 27 de julho, no aniversário da cidade, nós sofremos um acidente, onde nós passamos uma situação muito difícil. E durante esse período que Deus está tratando comigo, que Deus está ministrando a minha vida, eu sou uma pessoa que eu tenho uma vida muito ativa. Quando eu estava sem acontecer esse acidente, a minha esposa, meus filhos, contam com os irmãos. Eu levanto 5 horas da manhã, ninguém fica bravo comigo. Eu acordo, já estou de pé, eu estou levantando para poder fazer as coisas. Já vou orar, já vou buscar Deus, já vou ler a Bíblia, já vou experimentar de Deus. Eu saio, eu viajo, eu tenho uma vida muito ativa. E de repente, a gente está numa vida ativa e de repente parar e ter que falar, ficar num lugar. Os irmãos não sabem talvez o que eu estou passando, mas eu estou há quase 50 dias dentro de uma situação que eu conheço os detalhes de tudo que está à minha volta. Eu conheço todos os detalhes. Aí eu fico perguntando, mas o que você está querendo, Deus? Ele fala, é isso aí que você está aprendendo. E você começa a observar os detalhes. Você começa a olhar com o olho mais clínico. Porque às vezes você está na presença de Deus e não consegue enxergar as coisas que Deus tem para você. Talvez você está na presença de Deus e não consegue nem ouvir o que Deus está falando para você. E aí a gente começa a ficar assustado, porque Deus quer ministrar a nossa vida a tempo e fora de tempo, porque nós pertencemos a Deus e o nosso Deus não dorme. O nosso Deus, ele está presente na nossa vida. Então há 24 horas que nós estamos vivendo na nossa vida, Deus está trabalhando para que a gente possa ser ministrado por Deus. E é necessário que a gente abra o coração e comece a ver Deus falando nas pessoas, comece a ver Deus usando os nossos filhos para ministrar a nossa vida, comece a usar os nossos amigos para ministrar a nossa vida, e aí a gente começa a compreender como que é a multiforme graça de Deus trabalhar, porque Deus, ele vai usar de todos aqueles que são seus para ser um sinal de Deus na terra, irmão. Glória a Deus. E enquanto nós não abrimos o coração para ter esse entendimento, será que fez a diferença na vida do Mário? Um dia eu largar a minha família para trás, na madrugada, e buscando moradores de ruas, viciados em droga, na madrugada, valeu a pena para a vida do Mário? Glória a Deus. Valeu a pena? Então minha vida, se fosse só a vida do Mário, estava muito bom, irmão. Já estava feliz, sabe por quê? Porque um dia na glória de Deus, eu tenho obras para apresentar diante de Deus. Eu tenho algo para falar, olha, Senhor, eu sei o que eu pude fazer, o que estava ao meu alcance, eu fiz. Eu não fiquei dando desculpa, falando assim, eu não fui porque meu filho estava ruim, eu não fui porque minha mulher me deixou, eu não fui porque alguma coisa me prendia. Meu irmão, eu quero falar para você, olha, o que eu vou testemunhar para você, vai trazer um temor no meu coração. Para de dar desculpa para Deus. Para de colocar tudo e todas as coisas na frente de Deus, porque um dia você vai ter que se apresentar diante de Deus. E eu quero ler para os irmãos aí, abre em Mateus 18, Mateus 16, no verso 18. Essa é a palavra de Deus para mim e para você. Nós somos a faísca da pedra, né? Nós somos igual Pedro, nós somos a fagulha, a faísca só da pedra. Amém? Diz assim, ó: pois também eu te digo que tu és Pedro. Aí no lugar de Pedro você coloca aí que Jesus está falando para você. Pois eu também te digo que tu és Carlos, que tu és Samuel, que tu és Maria José, que é Leonilda, que é Cristiane, que é Cristian, que é Daiane, que é Mari, que é Robson. Coloca aí, coloca no lugar de Pedro teu nome, tá? Ele fala assim, ó: pois também eu te digo que tu és Pedro, coloca o teu nome, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Eu quero agradecer a Deus, irmãos, porque até agora os irmãos oraram.
Eu quero partilhar com os irmãos que no dia que eu dei testemunho lá no desafio, eu recebi uma homenagem lá no desafio por todas as almas que eu já levei para o desafio, pelas vidas que eu já levei. Eu sou uma das pessoas que mais vidas levou para o desafio nessa empreitada de 12 anos que eu estou na caminhada com eles. Eu sou uma das pessoas que mais levou. E eu fui homenageado lá, e eu quero compartilhar, eu quero dizer que você faz parte dessa minha vitória, dessa homenagem. Eu transfiro ela para a igreja, transfiro ela para Jesus Cristo, já transferi ela para Jesus Cristo e transfiro para a igreja que tem nos ajudado lá no desafio, porque nós somos uma igreja que tem mandado quase 1 tonelada de alimento todo mês para lá. Nós ajudamos a fazer aquela obra. Então eu quero agradecer a você e quero te homenagear também, que aquela homenagem foi minha, sua, viu? Foi uma placa lá que nos deram, dos 10 anos de congresso, estendendo as mãos ao necessitado. Nós somos ali homenageados. Eu quero transferir essa homenagem para a igreja, que é um fruto do seu trabalho. Amém? Amém. Mas eu quero falar algo aqui para os irmãos, que no dia do acidente, no dia que nós sofremos o acidente, nós tínhamos acabado de sair de uma vigília. Nós fizemos a vigília da madrugada e fomos lá no sítio lá, e nós estávamos cheios do Espírito Santo, mas Deus permitiu que a gente passasse no vale da sombra da morte. Quando nós estávamos lá na roça, nós chegamos lá, o pastor Paulo, que estava comigo, ele falou assim: pastor, ora por mim. Levou lá no platô onde o pastor Samuel oramos, e lá ele fez uma confissão muito grande, e eu orei por ele e clamei a Deus por ele. E quando nós estávamos voltando, aconteceu um acidente. E todo o tempo, quando aconteceu o acidente, eu estava dormindo atrás da caminhonete, e quando eu dei por conta, o acidente já tinha acontecido. Eu quebrei, eu falei para os irmãos que era 11 fraturas, são 12 fraturas. 12 fraturas, agora descobri que tem 2 fraturas na coluna. E eu estava ali naquela situação daquele acidente, e o Rui falava assim: pai, o senhor está bem? Então, Rui, o senhor está bem? Eu falo: estou bem. Estava tudo quebrado por dentro, estava com 12 fraturas. Peço perdão para os irmãos que estou com essa roupa, porque as minhas roupas aí não estão servindo mais. Meu número de 48, 46 foi para 44, ainda está largo ainda. E eu quero falar para os irmãos que nós estávamos ali, e ele veio comigo e falou: pai, você está bem? Eu falei assim: eu estou bem, filho. Jesus está aqui conosco. Você fica tranquilo, porque Jesus não ia abandonar nós na hora mais difícil da nossa vida. Ele fala assim: eu estou preso aqui, pai. Ele falava para mim chorando: eu estou preso. E ele tentava virar para olhar para trás, né, mãe? E eu todo quebrado, não conseguia se mexer. O pastor Paulo no meu ombro, já indo para a glória de Deus. E ele pegando, e ele fala: como é que o senhor está, pai? Eu falo: nós estamos bem, filho. Nós estamos bem. Jesus não vai abandonar nós. Olha, irmãos, a gente servir a Deus, a gente buscar a face de Deus, é algo muito grande, porque às vezes as pessoas só acham que Deus é Deus quando está tudo bem. Eu tenho vivido tantas coisas de Deus, tantas coisas tremendas de Deus, que a gente pega e fala assim: mas como que pode, Deus? As pessoas não querem te adorar. Eu tenho hora que eu vejo pessoas fugindo da presença de Deus. Eu fico indignado na minha alma, porque eu falo assim: como que pode rejeitar um amor tão extraordinário igual ao amor de Deus? Ou achar nas suas mesmices que Deus não se importa com a gente. Deus se importa muito comigo, com você. E eu vou falar para você: quando você está cheio de vida e de repente você se encontra na morte, você se encontra num leito, você se encontra numa situação aonde você vê que as suas forças não vão mudar absolutamente nada, que a sua dependência é extremamente de Deus, aí você começa a entender o quão grandioso é o amor de Deus por nós. Glória a Deus.
Aleluia. Porque às vezes a gente não compreende a dimensão do amor de Deus. Quando ele está tudo cheio de saúde, cheio de júbilo, cheio de alegria, a gente fica dando desculpas farrapadas para Deus e fugindo da sua presença. Mas chega uma hora, meu irmão, eu preciso falar isso para você, porque chega uma hora que Deus, você vai ver a sua necessidade de Deus. Você vai olhar para a sua história e falar assim: se Deus não for comigo, eu estou perdido. E eu digo para os irmãos: olha, meus irmãos, quando eu estava ali naquele acidente, foi 1h30 para chegar socorro para nós. Foi 1h30, eu gemendo, sofrendo ali, sentindo que eu não tinha força para nada. E de repente chega o socorro. A gente pega 50 e poucos quilômetros numa rodovia, preso numa maca, tudo quebrado. E de repente eles pegam para socorro e eles precisam socorrer rápido para morrer. E você vê o seu filho ficando para trás. Aí de repente eu falo: não, carga o meu filho primeiro. Aí ele fala assim: não, nós vamos levar ele também, nós vamos levar ele também. E eu peguei, fui levado para o hospital lá da regional de Taubaté. E eu chego naquele hospital, quando veio, eu vejo, eu escutando tudo, vendo aquela movimentação. De repente chega um médico, e eu ouvindo, ele pega e fala assim: o que vocês já fizeram com esse paciente? O que ele tem? Ele fala assim: olha, ele está com politraumatismo, ele está com uma perfuração no pulmão, porque eu sofri 3 perfurações no pulmão. Ele pega e fala assim: e o que vocês já fizeram? Ele fala assim: não precisa nada, doutor. Ele pega e fala assim: me dá um bisturi aí, pega isso, pega aquilo, e começa a dar uma direção para cada equipe. E quando eu vejo, ele me vira de lado e veio pôr o sangue para a boca, para o nariz, para o ouvido. E ele pega e fala assim: vamos fazer um dreno nele. E me corta, vira de lado. De repente alguém da equipe fala assim: mas o senhor vai cortar ele sem anestesia, vai fazer uma pequena cirurgia nele sem anestesia. E fala: do jeito que ele está todo quebrado aí, já liberou tudo que tinha que liberar no corpo dele, está anestesiado. E ele pegou e meteu um bisturi do meu lado, cortou e pôs uma mangueira da grossura do meu dedo para dentro do meu pulmão, para o sangue sair para fora, porque senão eu não ia aguentar, eu ia morrer. E aquele moço pega e vem e vai cuidando de mim. Eu fico de sexta para sábado, de sábado para domingo, dentro daquele pronto atendimento. Quando amanheceu o domingo, que a Leonilda foi me ver, a Leonilda é uma guerreira, irmãos. Eu louvo a Deus pela minha esposa, porque eu cheguei e falei assim: Leonilda, ela foi me ver, eu falei: Leonilda, eu sei que eu estou lutando pela vida, porque eu sei que Deus, Ele não vai permitir que a gente morra do que a gente falou que não iria morrer. Mas eu quero falar para você que eu sinto que as minhas forças estão indo embora. Eu sinto que eu estou morrendo. Não mexia porque eu sofri a fratura na coluna. Eu não mexia nada do corpo. Eu não movimentava braços, não estava movimentando nada, só os olhos. E de repente eu falei para ela: chama o Raul para mim, chama o meu irmão, que eu quero dar uma direção para eles, se eu partir, pelo menos eles vão ter uma saída para quando eles tiver na vida sendo profissional deles aí, eles vão se virar. E peguei e mandei chamar. Falei para ela: eu acho que eu não vou passar de hoje, porque eu sentia que eu estava morrendo. Eu sentia a morte. Eu não estou brincando, eu sentia. E foi quando ela pegou e falou assim: mas ela pegou, olhou para mim. Eu falei assim: tem outro, viu, Leandro? Você vai e fala para os irmãos honrar o pastor Paulo. Fala, porque eu sei que Deus já recolheu. Eu sei porque quando eu estava no leito de morte, Deus me deu uma visão extraordinária. Antes, no sábado, quando eu estava lá no leito sendo cortado, Deus me deu uma visão muito gloriosa. Eu tive a visão da glória de Deus, o pastor Paulo correndo na minha frente, 30 metros na minha frente, pulando e dando glória a Deus, pulando e dando aleluias,
E ele pegava e virou para trás e disse assim: viu, varão, não disse que a minha bênção estava atrelada à sua? E virou e foi embora. E eu ia caminhando, e quando eu fui caminhando naquele lugar extraordinário, que tudo emanava vida, tudo trazia vigor, tudo trazia júbilo, tudo trazia a presença da glória de Deus, trazia uma alegria na minha alma. De repente eu começo a ouvir muito choro, e de repente começo a ouvir milhares de vozes orando, clamando, e uma mão vem e bota a mão assim no meu peito e fala assim: você volta e suporta, você volta e suporta. Quando eu dei por conta, eu estava dentro do hospital. A Leonida precisou falar para mim que o pastor Paulo não tinha morrido? Acho que nem iria falar. Eu acho que naquela circunstância não iria falar. Mas o Espírito de Deus falou assim: fala para eles honrarmos, cara. Galardão dele foi Deus que deu para ele que vai ter que prestar conta do galardão dele. Mas eu quero falar para os irmãos: não desista de uma alma, viu, irmão? Não desista, porque se ele estivesse junto conosco, o que poderia estar acontecendo? Porque o mesmo lugar que eu quero falar para os irmãos, que quando eu vi a glória de Deus, olha, irmãos, para 15 anos que eu sou crente, eu quero falar para os irmãos que eu já fiz muita obra de Deus, fiz muita coisa. Eu já abandonei, renunciei muito a minha vida, porque renunciar a minha vida para viver a vida de Cristo é ganhar a minha vida. E quando eu vi a glória de Deus, eu senti que eu não tinha nada nas mãos para apresentar, eu me senti de mão vazia. Eu me senti sem obra nenhuma para apresentar diante de Deus. Eu me senti como alguém que não tinha feito nada por Deus. E eu pedi para o Mário dar o testemunho deles, porque eu conheço muitos Mários. Eu conheço muita gente que já foi liberta. Eu conheço muita gente, muitos decepcionou, mas há uma multidão de pessoas que estão dando testemunho da glória de Deus. E eu não vou me decepcionar pelos que ficaram para trás, eu vou me gloriar dos que estão marchando para Jesus Cristo. E vou voltar para buscar os que estão para trás, irmãos. Porque depois que eu vi, eu não posso querer ir para a glória de Deus e deixar algum irmão para trás, deixar alguém que eu amo para trás, deixar alguém que eu poderia anunciar a voz de Deus, anunciar que há um reino de glória nos aguardando, há uma vida eterna nos aguardando. Não dá, irmãos, para ficar imaginando que alguém vai parar no inferno, porque eu imagino que se eu vi a glória de Deus, tudo trazia vida. Eu imagino que quando Cristo falou naquele dia, vai ter choro e ranger de dente. Eu imagino que é a morte eterna. A pessoa está de um estado pior, indo para outro estado mais pior, piorando cada vez mais, e sem fim uma morte eterna, uma morte que vai ser para chorar e ranger os dentes. Olha, irmão, nem com 12 fraturas eu chorei e rangi os dentes. Nem com 12 fraturas eu chorei e rangi os dentes. Aleluia, Deus. Mas eu imagino que é para trazer um temor no nosso coração. Eu acho que a gente precisa acordar, porque a gente imaginar alguém, parente da gente, o sangue do nosso sangue, ir no inferno e a gente deixar eles para trás, falar: eu estou salvo e o resto que se dane. Meu amigo, é uma covardia da igreja. É uma covardia. Meu pai não é crente, meus irmãos, mas toda a oportunidade que eu tenho, eu sei por onde o Espírito Santo me leva para trabalhar a vida dele. Um dia desse ele vai entrar nessa igreja. Um dia desse ele vai congregar, ele vai adorar o Senhor com a nós. Ele vai olhar e ele fala assim: eu não vou ser crente, eu não quero ser crente. Eu falo: você já é crente, não sabe? Porque é uma promessa sobre a minha vida. Meus irmãos, eu quero falar algo para os irmãos, é muito sério. A gente só valoriza as coisas que a gente perde. Ontem nós tivemos uma comunhão com o Cristiano, com a Fabiana, e eu peguei e fiz uma brincadeira lá. Falei assim: vocês querem saber quanto que Deus está ministrando na minha vida? E ele falou: quero. Eu catei um pedaço do fio dental, falei: toma.
Fala um pedaço de